Boa noite, que bom que estamos na igreja, que bom que você veio. Eu espero que você tenha trazido sua Bíblia, porque hoje nós vamos continuar a sequência, porque essa série que começou lá com o livro de Daniel, foram estudados todos os capítulos do livro de Daniel, e agora nós demos início aí a uma sequência do livro do Apocalipse. Como já foi dito aqui, o livro de Daniel e o livro do Apocalipse são dois livros essenciais para o tempo que nós vivemos, para o tempo em que nós vivemos. Dois livros que precisam ser compreendidos e vividos para que a gente possa viver da maneira correta nesse tempo que a gente chama de tempo do fim. Mas antes da gente abrir a Bíblia, me responda uma pergunta, por favor. Quantas pessoas estão assistindo esse culto neste momento? Vocês sabem me dizer? Não? Não sabem? Você não sabe porque tem gente na internet assistindo? Não, tem como saber. Só tem 3 pessoas assistindo esse culto nesse momento: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Se você vem para a igreja para assistir o culto, eu quero dizer para você que você está vindo fazer a coisa errada. A gente não vem para a igreja para assistir o culto. A gente vem para a igreja para prestar um culto. Só tem uma audiência na igreja. Quem é a audiência na igreja, gente? É Deus. Não são vocês que estão me escutando. É Deus quem está nos escutando neste momento em que nós estamos prestando um culto a Ele. E por que essa consciência é importante? Porque se a gente sai de casa para assistir um culto, para assistir a um culto, a gente vem na atitude de um consumidor. Então eu vou lá assistir a um culto, eu quero uma boa música, eu quero uma boa pregação, eu quero um bom serviço de culto, eu quero um bom banco, eu quero um bom ar-condicionado, eu quero uma boa igreja. Quando a gente sai de casa para assistir ao culto, a gente vai para consumir um produto. E esse não é o objetivo da igreja. Quando a gente sai de casa para prestar um culto, então a gente não espera ter uma boa música, a gente oferece a melhor música que a gente tem. A gente não espera ter o melhor clima, a gente oferece a Deus o melhor clima. E quando a gente sai de casa e vem para esse lugar para prestar um culto, a gente se preocupa até com o que a gente pensa, com o que a gente acessa no celular, com o tipo de coisa que a gente fala para um para o outro, com o tipo de pensamento que nós temos, com a atitude que nós estamos ou aqui na frente ou aí sentados. Porque nós não estamos aqui para assistir a um culto, nós estamos aqui para prestar um culto. Então eu espero que, se você por acaso saiu de casa para assistir um culto, nunca mais você venha para a igreja assistir a um culto. Mas você venha para a igreja para prestar um culto. E aí a gente presta um culto quando a gente está cantando, quando a gente está ouvindo, quando a gente está orando, quando a gente está concentrado em Deus, nós estamos prestando um culto a Ele. E nós prestamos um culto a Deus também quando nós abrimos a palavra e estudamos a palavra, e é o que eu quero fazer com vocês hoje. O meu conteúdo para esses 2 encontros, hoje e domingo, são as 3 mensagens angélicas. Veja, nós temos aí, contando os 30 minutos de hoje, com os 30 minutos de domingo, 1 hora para eu falar sobre as 3 mensagens angélicas. E esse é um tempo infinitamente pequeno para falar de uma mensagem tão grande. Vocês terem ideia, eu gravei uma temporada inteira do Bíblia Fácil, só sobre as 3 mensagens angélicas. Então são 15 programas, cada programa com aproximadamente 1 hora. Então tem mais ou menos ali umas 13, 14 horas de estudo sobre as 3 mensagens angélicas, e eu ainda tive que cortar alguma coisa. Então nós vamos pegar nesses 2 dias o que é ali o mais essencial, digamos assim, do que a gente pode aprender com as 3 mensagens angélicas. Eu vou dividir assim: hoje nós vamos ver o contexto das 3 mensagens angélicas, e no domingo nós vamos ver o conteúdo das 3 mensagens angélicas. Tudo bem? Então abra comigo sua Bíblia em Apocalipse capítulo 14.
Apocalipse capítulo 14. E as 3 mensagens angélicas estão aí do versículo 6 até o versículo 12. Mas eu não quero começar lendo as 3 mensagens angélicas. Aliás, hoje nós talvez leiamos apenas uma vez essas 3 mensagens angélicas, apenas para firmarmos o conteúdo, mas só vamos estudá-las no domingo. Embora as 3 mensagens estejam do 6 ao 12, no capítulo 14, eu quero começar lendo com vocês o que está no versículo 14. Apocalipse capítulo 14, versículo 14. Leiam comigo, diz assim: Olhei e diante de mim estava uma nuvem branca, e assentado sobre a nuvem alguém semelhante a um filho de homem. Ele estava com uma coroa de ouro na cabeça e uma foice afiada na mão. Então saiu do santuário um outro anjo que bradou em alta voz àquele que estava assentado sobre a nuvem: Tome a foice e faça a colheita, pois a safra da terra está madura. Chegou a hora de colhê-la. Assim, aquele que estava assentado sobre a nuvem passou sua foice pela terra, e a terra foi ceifada. Esta cena que nós acabamos de ler, Apocalipse 14, do 14 ao 16, é uma descrição profética da volta de Jesus. Você vai ver essa metáfora da ceifa em vários lugares, né? Jesus falou, por exemplo, que a seara era grande e poucos eram os ceifeiros. Você vai ver em várias parábolas de Jesus falando da volta dele como o momento da colheita, o momento da ceifa. E aqui nós temos no Apocalipse essa cena de Jesus sentado sobre a nuvem. Então vem um anjo e diz que está na hora de fazer a colheita. E ele pega a foice, vem sobre a terra e passa a foice colhendo os frutos, né? Essa é uma imagem agrícola, mas de um momento de culminância da pregação do Evangelho. Por que esse texto, esse trecho que nós acabamos de ler, é importante para o estudo das 3 mensagens angélicas? Porque a cena da volta de Jesus, que nós acabamos de ler, está exatamente depois das 3 mensagens angélicas. E aqui tem um recado muito importante para nós. As 3 mensagens angélicas são as mensagens que devem ser pregadas logo antes, imediatamente antes da volta de Jesus. É o que a gente pode chamar de verdade presente. Esse contexto, esse conceito de verdade presente, ele é muito importante para a gente entender as 3 mensagens angélicas, porque a Bíblia inteira é importante para todos os tempos da história da humanidade. Todos os tempos. Os conceitos e os princípios bíblicos, eles servem e serviam para o tempo de Moisés e servem para o nosso tempo. Mas em cada período da história, houve uma verdade presente. Uma verdade mais importante para aquele momento. Você quer ver? Vamos passar aí pela história bíblica. Qual era a verdade presente, por exemplo, em Gênesis capítulo 3? Logo depois que Adão e Eva pecaram. A verdade presente está em Gênesis capítulo 3, versículo 15. Eu vou fazer inimizade entre você, serpente, e a mulher, entre a sua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. A verdade presente lá no Éden era a verdade de que viria um Salvador para resolver o problema do pecado. A gente avança um pouquinho mais e chega em Gênesis capítulo 6. Lá, a partir de Gênesis capítulo 6, a gente encontra a história do dilúvio. E qual era a verdade presente naquele momento? A verdade presente era a pregação de que Deus enviaria um dilúvio, Deus enviaria uma chuva muito grande, e as pessoas precisavam entrar naquela arca que estava sendo construída. Aquela era a mensagem mais importante para aquele tempo. Vamos mais para frente. A gente chega, por exemplo, em Gênesis 19, por ali, e aí a gente tem Sodoma e Gomorra. E qual era a verdade presente
para Sodoma e Gomorra. Os anjos chegaram e disseram para Ló: pega você, sua esposa, seus filhos e toda a família e saiam de Sodoma. A mensagem importante naquela época era: saiam de Sodoma. Era a verdade presente. E se você for ao longo de toda a história da humanidade, de todo o texto bíblico, você vai encontrar verdades que são mais importantes para determinado período de tempo. Outro exemplo, Jonas. Qual era a mensagem presente naquele contexto de Jonas? Ou Nínive se arrepende, ou Nínive será destruída. Então, em todas as épocas da humanidade, há uma verdade presente. E qual é a verdade presente para o nosso tempo? A verdade presente para o nosso tempo são as 3 mensagens angélicas. É o que nós devemos saber, viver e pregar no tempo em que nós vivemos. E essas 3 coisas são importantes, porque não é apenas pregar as 3 mensagens angélicas, mas é viver as 3 mensagens angélicas. Primeiro conhecê-las, depois vivê-las e depois pregá-las. Porque se não for essa sequência, a pregação não tem poder. Irmãos, quando você prega uma coisa que você não vive, essa pregação perde força. E dependendo do seu grau de hipocrisia, do meu grau de hipocrisia, a mensagem perde completamente a força. Você imagina, por exemplo, se eu chego aqui para falar sobre o amor na família, mas eu acabei de espancar meus filhos em casa, ou bater na minha esposa, ou gritar com ela, o Daniel vai olhar dali para mim e dizer assim: como assim amor na família? Como assim amor no lar? Quando nós pregamos uma coisa que nós não vivemos, aquela pregação perde força. Então, a primeira coisa que nós temos que fazer sobre as 3 mensagens angélicas é conhecê-las. E nós vamos conhecer o conteúdo delas no domingo. Depois nós precisamos viver. Não é só saber o que diz, mas viver o que diz. Porque, amigos, o puro conhecimento da palavra não é suficiente para nos aproximar de Jesus. Lá em Tiago falou que os demônios, eles não apenas conhecem a Deus, eles conhecem a Deus e estremecem, e tremem, porque eles sabem exatamente quem é Deus e o poder que há em Deus. Mas o puro conhecimento, a pura intelectualidade, não é suficiente. Por quê? Porque se você não vive o que você conhece, a mensagem também não tem poder na sua vida. E nós seremos cobrados pelo que nós conhecemos. O que você não conhece da Bíblia, você não vai ser cobrado. Mas o que você conhece da Bíblia, aí sim, Deus vai pedir contas disso. Então, a segunda coisa que nós temos que fazer a respeito das 3 mensagens é viver as 3 mensagens. E em terceiro lugar, aí sim, pregar as 3 mensagens angélicas. Quais são essas 3 mensagens angélicas? Vamos lê-las, sem explicá-las hoje, tá bom? Mas vamos lê-las. A partir do versículo 6, Apocalipse 14, versículo 6 diz assim: então vi outro anjo que voava pelo meio do céu e tinha na mão o evangelho eterno para proclamar aos que habitam na terra, a toda nação, tribo, língua e povo. Ele disse em alta voz: temam a Deus e glorifiquem-no, pois chegou a hora do seu juízo. Adorem aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. Essa é a primeira mensagem angélica. Segunda, um segundo anjo o seguiu dizendo: caiu, caiu a grande Babilônia, que fez todas as nações beberem do vinho da fúria da sua prostituição. Essa é a segunda. Agora a terceira mensagem angélica. Um terceiro anjo o seguiu dizendo em alta voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber a sua marca na testa ou na mão, também beberá do vinho do furor de Deus, que foi derramado sem mistura no cálice da sua ira. Será ainda atormentado com enxofre ardente na presença dos santos anjos
e do Cordeiro, e a fumaça do tormento de tais pessoas sobe para todos sempre, para todos os que adoram a besta e a sua imagem, e para quem recebe a marca do seu nome, não há descanso dia e noite. Aqui está a perseverança dos santos, os que obedecem aos mandamentos de Deus e permanecem fiéis a Jesus. Aqui estão as 3 mensagens angélicas. Mas a pergunta que nós temos que responder hoje é: em qual contexto essas 3 mensagens são pregadas? Então eu quero que você volte comigo 2 capítulos, aliás, volte comigo alguns capítulos até o capítulo 10 de Apocalipse. Apocalipse capítulo 10. Em Apocalipse capítulo 10, nós temos aquela visão do anjo e do livrinho. Mas essa visão está dentro de um contexto maior. Nós temos aí algumas séries de 7 no Apocalipse. Nós temos as 7 igrejas, os 7 selos, as 7 trombetas. E essa série de 7, elas são maneiras diferentes de falar do mesmo período histórico. É a história da humanidade até a volta de Jesus. E onde se encaixam as 3 mensagens angélicas? Eu quero que você acompanhe comigo a partir do versículo 6 do capítulo 8, tá bom? Capítulo 8, a partir do versículo 6, diz assim: Então os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocá-las. Esse é o versículo 6. Então, aqui no capítulo 8, começa a série das 7 trombetas. Só que antes da série das 7 trombetas, nós temos os 7 selos. E aí eu quero que você venha comigo um pouquinho antes. Veja, para entender o Apocalipse, a gente precisa fazer essa viagem pela Bíblia, tá bom? Então não se canse, vá acompanhando aí que eu vou tentar ser o mais didático possível. Capítulo 6, nós temos os 7 selos. A gente não vai passar aqui por todos os 7 selos, não é o nosso tema, mas os 7 selos estão em paralelo com as 7 igrejas. Então, olha, você tem as 7 igrejas, os 7 selos e as 7 trombetas. Todos eles estão em paralelo, um corresponde ao outro. As 7 igrejas são mais conhecidas por nós, não é? Então a gente tem as 7 igrejas, terminando com a igreja de Laodiceia, que é o tempo que nós vivemos. A última igreja, a 7ª igreja. O 7º selo também corresponde ao tempo em que nós vivemos. E a 7ª trombeta também corresponde ao tempo que nós vivemos. São 3 profecias que estão em paralelo. Por que eu estou dizendo isso? Porque as 3 mensagens angélicas aparecem no contexto do penúltimo selo. Veja comigo, Apocalipse capítulo 6, a partir do versículo 11. Diz assim. Aliás, a partir do versículo 9, diz assim: Quando ele abriu o 5º selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho que deram. Eles chamavam em alta voz: Até quando, ó soberano, santo e verdadeiro, esperarás para julgar os habitantes da terra e vingar o nosso sangue? Então cada um deles recebeu uma veste branca, e foi-lhes dito que esperassem um pouco mais, até que se completasse o número dos seus conservos e irmãos que deveriam ser mortos com eles. Versículo 12. Observei que ele abriu o 6º selo. Houve um grande terremoto. O sol ficou escuro como tecido de crina negra. Toda a lua tornou-se vermelha como sangue. E as estrelas caíram sobre a terra como figos verdes caem da figueira quando sacudidos por um vento forte. Para um pouquinho aí e olha para cá. Então, nessa sequência dos 7 selos, o 6º selo é aquele que marca o início do tempo do fim. Essas profecias aqui do escurecimento do sol, da lua como sangue, da queda das estrelas, marcam o período do tempo do fim, o início do tempo do fim. E nós estamos na profecia
exatamente entre o versículo 13 e o versículo 14. Se você quer a nossa localização profética, nós estamos hoje vivendo algum momento entre o versículo 13 e o versículo 14. Só que quando chega no versículo 13, acaba o sexto selo. E quando é que começa o sétimo selo? Isso aqui é importante. Você está acompanhando aí? Alguém já dormiu do seu lado? Se dormiu, deixa dormir, não tem problema. Tá bom? Você está acompanhando aí? O sexto selo acaba no capítulo 6, versículo 13. Olha onde é que está o sétimo selo. Lá no capítulo 8, versículo 1. Diz assim: quando ele abriu o sétimo selo, houve silêncio nos céus de meia hora. O que é o sétimo selo? O sétimo selo é a volta de Jesus. Alguém disse maldosamente que o sétimo selo foi o dia que as mulheres saíram do céu. Aí teve silêncio de meia hora, mas isso não é verdade. Tá certo, gente? Eu não gosto desse tipo de piada. Viu, Flor? Não gosto, não pode fazer. Tá bom? Mas o sétimo selo é a volta de Jesus. Por isso que houve silêncio no céu, o céu estava vazio. Mas o que acontece entre o sexto selo e o sétimo selo? Veja o capítulo 7. Não, olha, o capítulo 6, versículos 16 em diante. Eles gritavam às montanhas e às rochas, caiam sobre nós. Esconda-nos da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro. Pois chegou o grande dia da ira deles. E quem poderá suportar? Assim acaba o capítulo 6. Vamos lá, vamos entender. O sexto selo foi aberto, e então começa o tempo do fim. E no tempo do fim há uma angústia muito grande. E um momento em que os ímpios estão tão assustados com o que está acontecendo, que eles pedem a morte. É um momento de grande angústia. E como é que acaba o capítulo 6? Com uma pergunta. Quem poderá suportar esse tempo? Quem poderá suportar? No capítulo 7 vem a resposta a esta pergunta. O capítulo 7 começa dizendo assim: depois vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos para impedir que qualquer vento soprasse sobre a terra, no mar ou qualquer árvore. Então vi outro anjo subindo do oriente, tendo o selo do Deus vivo. Ele bradou em alta voz aos 4 anjos e a quem havia sido dado poder para danificar a terra e o mar. Não danifiquem nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até que selemos as testas dos servos do nosso Deus. Então ouvi o número dos que foram selados, 144 mil de todas as tribos de Israel. Ou seja, a pergunta do capítulo 6 é: quem conseguirá resistir a esse tempo de angústia? Quem? A resposta a essa pergunta é: os 144 mil. E aí você já veio com a pergunta, né? Você já está perguntando aí, mas quem são os 144 mil? É um número literal? É um número simbólico? Veja, os 144 mil não são um número literal. Eles são um múltiplo de 12. E quem são esses 12? Metaforicamente, as 12 tribos de Israel, que estão listadas a partir do versículo 5. Então, os 144 mil é um número que representa os salvos. Quem que vai resistir a esse tempo de angústia que está entre o sexto selo e o sétimo selo? Só os 144 mil. Ou só aqueles que estão selados, aqueles que estão salvos em Jesus. Mas pastor, você veio aqui falar das 3 mensagens angélicas. O que os 144 mil tem a ver com isso? Vai lá para o capítulo 14. Onde estão as 3 mensagens angélicas. O capítulo 14 começa dizendo assim: então olhei, e diante de mim estava o Cordeiro, em pé sobre o monte Sião, e com ele 144 mil, que traziam escritos na testa o nome dele e o nome do seu pai. Ouvi um som dos céus como de muitas águas, e de um forte trovão.
era como de um arpista tocando seus instrumentos. Eles cantavam um cântico novo diante do trono, dos 4 seres viventes e dos anciãos. Ninguém podia aprender o cântico, a não ser os 144.000 que haviam sido comprados da terra. Estes são os que não se contaminaram com mulheres, pois se conservaram castos e seguem o Cordeiro por onde quer que ele vá. Foram comprados dentre os homens e ofertados como primícias a Deus e ao Cordeiro. Mentira nenhuma foi encontrada na boca deles, são imaculados. O que vem logo depois aí na sua Bíblia, logo depois da descrição dos 144.000? As 3 mensagens angélicas. Ou seja, as 3 mensagens angélicas devem ser pregadas no tempo do fim, entre o 6º selo e o 7º selo. Nesse intervalo de um período de convulsão nesse mundo, de um período de confusão nesse mundo, em um período de heresias nesse mundo, as 3 mensagens angélicas seriam a vacina e o antídoto. Amigos, o Apocalipse, ele descreve o mundo entre o 6º selo e o 7º selo, que é a volta de Jesus, como um mundo caótico. Um mundo em que as pessoas estão angustiadas, em que as pessoas estão caindo de terror. Tem uma descrição melhor para o mundo que a gente está vivendo? Eu tenho evitado ler jornal e assistir noticiários, porque parece que você assiste o noticiário e você fica pior do que você estava. Mais triste, mais preocupado, mais temeroso. Tem gente que parece que tem sangue de barata e assiste aqueles jornais policiais na hora do almoço. Vocês já assistiram, não? Eu tenho a avó da Flor, né, que já está descansando no Senhor, mas ela tinha essa mania. Ela ligava aqueles jornais policiais na hora do almoço, comendo e vendo o buraco da bala, porque aquele jornal policial é assim, né? O câmera só falta colocar a lente dentro do buraco da bala. Mas se você assiste esse tipo de noticiário, ou qualquer outro, você vai perceber que o nosso mundo está um caos. Nós acabamos de sair, ou de passar pela tragédia das chuvas no Rio Grande do Sul. E essa semana eu estava conversando com um pastor que mora lá, e ele disse, olha, as águas baixaram, mas tem gente que ainda não conseguiu voltar para casa. Para a gente parece que já passou, para a gente parece que está distante já, mas o povo ainda está sofrendo lá. Eu não sei se você tem a impressão de que a pandemia aconteceu há 20 anos, mas a pandemia terminou há pouco mais de 2 anos. E nós estamos vivendo num mundo tão caótico que a gente se acostuma com o caos. E parece que a gente está meio anestesiado para o que está acontecendo. Mas a descrição do Apocalipse, do mundo em que nós estaríamos vivendo neste tempo, é a descrição de um mundo caótico. E quem resistiria a esse mundo? Ele fala os 144.000. E qual é a mensagem que os 144.000 vivem? As 3 mensagens angélicas. Amigos, quando eu digo para vocês que as 3 mensagens angélicas são a verdade presente, as minhas palavras são poucas para a importância do que eu quero dizer. Se nós tivéssemos o mínimo de noção da importância dessas 3 mensagens, nós as estudaríamos mais, constantemente a viveríamos mais. Porque os 144.000, eles só são os 144.000, eles só estão preparados para o tempo do fim, porque eles conhecem, vivem e pregam as 3 mensagens angélicas. E aí eu pergunto para você, quando foi a última vez que você parou para estudar as 3 mensagens? Você sabe do que se trata? A boa notícia é que você vive em um tempo e é pastoreado por um pastor que se preocupou em estudar isso com vocês. O pastor Lamarck está fazendo uma excelente escolha de estudar o Apocalipse.
E você vai ver no domingo que essas mensagens têm tudo a ver com a nossa vida hoje. Como eu disse, são vacina e antídoto. Vacina para quem já está contaminado com os males desse mundo. E antídoto, ou vacina para quem ainda não está contaminado. E antídoto para quem já se contaminou. Esse conteúdo nos ajuda a viver no tempo do fim. Para fazer parte dos 144 mil, é preciso conhecer, viver e pregar as 3 mensagens. Então, já que a gente não vai estudar as 3 mensagens angélicas hoje, qual é a lição que nós tiramos de saber que esta mensagem é a mensagem presente para esse tempo? A lição é a seguinte, irmãos, e essa lição já transforma a nossa vida. Nós estamos vivendo no último período da história desta terra, de pecado. Eu não sei se isso te assusta ou se isso te enche de esperança. Eu lembro que quando eu era adolescente, e o pastor dizia assim, Jesus está voltando, não dá mais tempo para fazer nada. Eu ficava pensando assim, será que não dá tempo nem de eu casar? E às vezes a gente fica dizendo assim, mas Senhor, eu queria fazer tal coisa, eu queria fazer tal coisa. Veja, se der tempo, faça. Mas saiba, queridos, que nada será melhor do que encontrar com o nosso Senhor Jesus. E nós estamos vivendo no tempo, logo antes de encontrar com o nosso Senhor. Eu não sei quando vai ser, mas amigos, não tem mais profecias a se cumprirem. Não tem. Só falta uma profecia se cumprir na Bíblia. Qual é? A pregação do Evangelho em todo o mundo. Mateus 24:14. E então virá o fim. Não tem mais nenhuma profecia de tempo. Não tem mais nada na Bíblia acontecer para que Jesus volte, a não ser a pregação do Evangelho em todo o mundo. Então, amigos, hoje nós vamos para casa, sabendo que nós estamos vivendo próximos de um dia abraçar o nosso Senhor. E não só de abraçar o nosso Senhor, mas um dia abraçar de novo aqueles queridos que nós perdemos e que morreram no Senhor. Mas essa mensagem também nos diz, queridos, que não dá mais tempo de adiarmos decisões, de ficarmos com um pé na igreja e outro pé no mundo, de ficarmos brincando de sermos cristãos, de negligenciarmos o culto da família, de negligenciarmos a nossa preparação espiritual, nossa devoção pessoal. Não dá mais tempo. Eu lembro que tem uma história sobre 1844, quando uma parte do mundo pensou que Jesus voltaria no dia 22 de outubro. A história de um pastor que entrou na água gelada para batizar várias pessoas que estavam aceitando Jesus por causa daquela mensagem da volta dele. E ele passou o dia todo batizando na água gelada, saiu, adoeceu, morreu. E no velório diz a história, ninguém chorou, porque faltavam alguns dias para o dia 22 de outubro de 1844. E as pessoas diziam, falta pouco dia e nós vamos reencontrá-lo. Naquele momento eles estavam errados a respeito do evento. Mas amigos, hoje nós podemos dizer sim, sem medo. Falta pouco tempo para a gente reencontrar os nossos queridos que dormiram no Senhor. Falta pouco tempo para a gente reencontrar o nosso Senhor Jesus. E nós precisamos viver de tal forma que estejamos preparados todos os dias para esse evento que está tão próximo. Quero convidar você a ficar em pé, para a gente cantar o hino 277. E esse hino, que é um convite e que é um trechinho do Apocalipse, esse hino vai nos ajudar a fixar na nossa mente que Jesus está perto de voltar e nós precisamos viver essas 3 mensagens angélicas. O hino 277, eu espero que você conheça e cante com a esperança de que Jesus está voltando e que em breve nós nos encontraremos com o nosso Rei.
canção. Bem-aventurado aquele que lê, aquele que ouve e busca saber que o tempo está bem próximo de Jesus aqui voltar, pois o tempo está bem próximo. Amém. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado, Pai, porque ao estudar a Tua Palavra, nós entendemos que só falta um pouquinho mais para o Senhor voltar, Senhor. E nós queremos estar prontos, Senhor. Nós queremos fazer parte dos 144 mil. Nós queremos viver a vida dos 144 mil. Nós queremos pregar a mensagem dos 144 mil. Senhor, nós não merecemos estar entre eles, mas é por isso que confiamos na Tua graça. E pela Tua graça, nós iremos para casa agora, seguir a nossa vida, Senhor, mas cada dia mais preparados para encontrar contigo. Nos ajuda, em nome de Jesus. Amém, Senhor.